Bom, queridos, hoje estamos terminando a nossa sequência, né, sobre Apocalipse, e foi uma jornada bem produtiva e extensa, não tanto quanto o texto merece, né, porque Apocalipse você pode ficar uns 3 anos pregando sobre Apocalipse e você não vai chegar na totalidade da revelação. Tanto é que o livro chama-se Revelação. E nós aprendemos aqui a formação, como que esse livro foi formado, qual a intenção de Jesus revelar isso ao apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos, preso por conta da perseguição desferida sobre a igreja. Perseguição essa que nunca cessou, aliás, hoje ela é mais pesada. No prazo de 3 anos, nesses últimos 3 anos, as estatísticas das agências missionárias é que estão acontecendo mais mortes do que muitos anos anteriores, e alguns têm estado assustados. Só que com uma diferença, nós não ficamos sabendo, porque a mídia mundial, ela já está cooptada, ela já está debaixo de uma influência. Então vocês vão, ultimamente as notícias que nós temos são notícias de internet, né? Nós vemos coisas atrozes que têm acontecido no mundo, e as notícias vêm não pelas agências, os canais abertos de TV. E, por exemplo, aconteceu um assassinato esses dias lá em Brasília, de um menino, por 2 mulheres lá, uma que é mãe. E a grande mídia, eu não vi uma nota sobre esse assunto, pelo menos eu não percebi. Eu tenho visto na internet. Então, as coisas que nós ficamos sabendo é pela internet. E que não se iludam, irmãos, daqui a um tempo eles vão achar uma forma também já estão, na verdade, já com projetos, com planos, até planos de lei para poder cortar isso. Em alguns países a internet não é livre. Coreia do Norte, alguns países que têm um sistema totalitário não é. Então, irmãos, foi desferido um ataque sobre a igreja, e naquela época já começaram a morrer os cristãos, e morrerem assassinados cruelmente, em espetáculos terríveis, e isso causou a igreja da época dos anos 90, da nossa era, que eu digo, depois de Cristo, né? Causou na igreja um desfalecimento, causou à igreja um entristecimento, um desânimo, e porque não é fácil você vendo todo mundo servindo a Deus, você servindo a Deus, seus irmãos servindo a Deus, de repente, parentes, amigos, irmãos que você ama morrendo nas mãos dos algozes. Da época era o Império Romano. Então aquilo começou, as pessoas quando começa a ter muito problema, querido, há uma tendência da igreja começar, de nós seres humanos, começarmos a questionar: será mesmo? Será que eu estou fazendo certo mesmo? Será que não estou fazendo alguma coisa? Porque está dando tudo errado. Então esse é um raciocínio meio que natural do ser humano. O ser humano é diferente os seres humanos inteligentes. Ele tem essa coisa de aprender, quando uma coisa está dando errado, ele tentar outra forma. Quando um caminho não está conseguindo, ele vai tentar outra coisa. Só que não existe outro caminho. Não existe outro caminho que leve ao Pai. O único caminho é Cristo. Existem muitas religiões, existem muitas ideias, muitas filosofias, mas somente Cristo é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Maomé, antes de morrer, disse assim: olha, eu sou um ser humano.
Buda também disse, todos os outros caras aí que acabaram sendo endeusados, fizeram declarações desse tipo: eu sou apenas um homem. Aliás, todos eles estão enterrados, todos eles morreram, mas só existe um que viveu, que falou, que curou enfermos, que ressuscitou mortos, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A Ele nós servimos, a Ele nós adoramos, Ele que nos salvou, é por Ele que nós somos salvos. Aliás, Ele está aqui hoje. Fala assim para o seu irmão, assim, olha para o seu irmão do lado assim: o Espírito Santo de Cristo que está em mim, cumprimenta o Espírito Santo que está em você. Fala para o teu irmão assim: você é bonito, hein? Fala assim: por causa do Espírito Santo. Fala assim: se não fosse o Espírito Santo. Você é lindo por causa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é lindo, amém? Bom, nós vimos aqui, Apocalipse, livro de Apocalipse, Revelação, que ele conta a história por 7 vezes, a mesma história por 7 vezes. Qual é o resumo da história? Perseguição, resgate e vitória. Perseguição dos cristãos, Jesus, Deus vindo ao resgate dos seus filhos, aqueles que têm a marca da filiação de Deus, e depois a vitória e a festa da vitória e as bodas do Cordeiro. Só que agora, nesses últimos capítulos, que nós vamos ver agora 20, 21, 22, ele enfatiza muito mais a questão da vitória, a questão do como que vai ser. E eu confesso, irmãos, que eu não vou fechar a questão, mesmo porque eu não tenho uma questão fechada comigo. Eu me limito ao que a Bíblia revela, eu não vou além do que a Bíblia revela, e ela dá algumas pistas e dá abertura para alguns irmãos pensarem em algumas coisas diferentes, mas que não são relevantes no sentido geral. Então, no que diz respeito à salvação, no que diz respeito a que nós estaremos com Cristo e reinaremos com Ele, isso não há dúvida. Só existe uma questão: se isso vem antes, depois, se vem o milênio, vem depois, se o milênio vem antes, se não tem milênio. Então, são questões daí para os teólogos. Fala sempre para o irmão assim: deixa a parte teológica para os teólogos. O que nós precisamos saber, e isso é certo, todos precisam ter a convicção. Primeiro, passar pelos testes para saber se você não é 666. O que é 666? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Homem, homem, homem. Se você deixou de ser humano para ser um filho, que é um ser humano também, só que é um ser humano da forma que o ser humano foi criado para ser humano. Entendeu o que eu acabei de falar? Então vamos lá. Começa no capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Então aqui já começa no final, né, irmão? Já começa com a serpente sendo presa, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Até aí. Vou fazer um comentário aqui. Essa questão dos 1000 anos, aqui está dizendo que João viu, existe o fogo, João viu. Ele viu um anjo vindo com uma corrente e prendendo a Satanás. E esse ficou preso por 1000 anos. 1000 anos pode ser 1000 anos mesmo, né, de 300, mil períodos de 365 dias. 1000 também representa
uma quantidade grande de anos, um tempo indeterminado. 1000 é um tempo indeterminado, não é um tempo certo, é um tempo indeterminado para nós, mas determinado para Deus. E aí diz que ele foi preso. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender sobre Apocalipse, que Apocalipse foi escrito para a igreja da época que João escreveu. E ela foi escrita para a igreja que veio depois. Então vamos lá. Então ele escreveu para a igreja que estava sofrendo debaixo da perseguição do Império Romano. E ele também escreveu para a igreja que viria depois, que continuou, da qual nós fazemos. Amém? Então, nós precisamos entender o seguinte: por que ele falaria isso, que Satanás estaria naqueles dias sendo preso? Sendo que nós, quando estudamos Apocalipse, nós começamos a imaginar que tudo que tem em Apocalipse é para acontecer nos últimos dias. E na verdade, queridos, então, pastor, para que é Apocalipse? É para as coisas que vêm acontecendo durante todos esses anos, ou para o último dia, ou para os últimos momentos da humanidade ou do planeta como nós o vemos? Irmãos, a resposta é o seguinte: sim, os dois. Esse é um livro escrito para eles e para nós. Portanto, tudo que está em Apocalipse, presta atenção, acontece e vem acontecendo. E tudo que em Apocalipse vai acontecer. Olha só que interessante. Vem acontecendo e vai acontecer. Só que nos últimos dias vai acontecer de uma forma definitiva. Então, por exemplo, lá nós vimos há uns capítulos atrás, uns bichos saindo do abismo, e esses bichos eram escorpiões que eles picavam as pessoas ficavam com uma dor lascada. Nós, como pastores, nós como ministros, quantas pessoas que a gente tem atendido com esse problema? Com uma dor que não cessa, com uma dor na alma que não para, com terríveis, ou com enfermidades terríveis. Então a vida toda, irmãos, a humanidade tem sido assolada por as coisas que Apocalipse fala, só que vai ter um dia que vai ser uns bichos mesmo, que vão sair do abismo mesmo. Na verdade, presta atenção, tudo que acontece no Velho Testamento, muito do que aconteceu no Velho Testamento, que foi profetizado, eram sombras, eram figuras, eram exemplos de coisas que agora estão se concretizando, ou que se concretizaram depois do Pentecostes. E muitas coisas que estão sendo faladas, que estão acontecendo conosco agora, na era da igreja, são prefigurações de coisas que vão acontecer mesmo nos últimos dias. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Está esclarecendo alguma coisa? Então, por exemplo, na Rússia, milhares de pessoas foram mortas por conta do regime stalinista, trotskista, stalinista, né? Milhares de judeus foram mortos por Hitler. Então, tudo isso, irmãos, tudo isso é a prefiguração, todo esse tipo de opressão sobre a igreja, sobre pessoas, de nações se levantando contra o povo de Deus, tudo isso é prefiguração de uma coisa que vai acontecer, só que vai acontecer de uma forma global. Amém? Então o que eu estou dizendo, irmãos? Aqui está dizendo 1000 anos, e vou dar uma boa notícia para vocês. Fala assim comigo. O anjo pegou uma corrente e pegou o capeta, Satanás, e amarrou ele com a corrente, e tacou ele dentro de um buraco, e tampou e fechou. Quem vai festejar? Pastor, quando isso vai acontecer? Não, irmão, isso já aconteceu. Pastor, mas já aconteceu e não vai acontecer? Então, já aconteceu e vai acontecer. Só que quando definitivamente acontecer, vai acontecer definitivamente. Olha só, vou mostrar uma cena agora. Jesus chegando em Gadara. Ele tem um encontro com o quê? Com um endemoniado. O que os demônios falam para Jesus? Ei, que é isso?
Você veio antes da hora. Não, ele não veio antes da hora, ele veio na hora certa. E ele veio fazer o quê? Ele veio amarrar os demônios, ele veio acabar com o sistema de trevas que o homem vivia. Ora, presta atenção, se hoje nós vivemos uma opressão lascada, se hoje nós vivemos uma guerra lascada, imagina antes de Jesus. O mundo, irmãos, jaz do maligno, a Bíblia diz. Estava debaixo de uma opressão, de uma autoridade que tinha sido entregue lá em Gênesis. Adão e Eva entregaram a autoridade do planeta a Satanás, pecando. De lá em diante, Satanás deitava e rolava, logicamente com a devida limitação. Só que quando Jesus vem, o Cordeiro Santo foi morto. Quando Jesus vem e derrama seu sangue, sim, agora sim, ele foi definitivamente amarrado. Fala, pastor, mas Satanás ele foi totalmente amarrado? Não, ele não foi totalmente. Mas ele foi amarrado e foi fechado como um cão bravo, uma fera brava, que tem uma coleira, como chamam? Uma correia grande, uma correia de um certo tamanho, que quem entra na esfera dele é trucidado. Então, se você sair da esfera, o que acontece? Ele não te pega. Então existe uma limitação, então ele está amarrado, ele foi amarrado. Ele foi amarrado como, queridos? Ele foi amarrado pela palavra, ele foi amarrado pela atuação missionária da igreja. A igreja, a noiva de Cristo, a igreja, vou tentar de novo, não sei se vocês estão entendendo. A igreja, a noiva de Cristo, a igreja, a noiva de Cristo, a igreja que é detentora da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Ela é a libertadora daqueles que estavam cativos e a aprisionadora dos espíritos imundos. Hoje você tem autoridade para dizer, está amarrado, está amarrado. Eu te desafio você entrar na casa de um endemoniado e ele não fica amarrado. Eu te desafio você olhar para si e falar assim, está amarrado, fica aí. E ele amarra. Por quê? Porque ele está amarrado já. Agora nós, o povo de Deus, nós temos que tomar posse da autoridade que nós temos sobre os espíritos imundos. E como que nós tomamos posse? A igreja, ela avança cada vez mais, amarrando e desfazendo. Irmãos, qual é a função da igreja? Para desfazer as obras do diabo. O que o cristão faz nessa terra? Nós somos salvos, agora a gente podia já ir embora, né? Estamos salvos, não, a gente está aqui para curar enfermos, para pregar o evangelho e para expulsar demônios. Você entende, então? Que quando João ele escreve isso, a igreja olha, lê aquilo lá e fala assim, uau, então, João viu um anjo amarrando o capeta, então, peraí, então nós somos mais que vencedores. Então nós temos autoridade, não precisamos ficar depressivos, não precisamos ficar mais mal, achando que estamos sendo derrotados, porque agora, e aí engraçado, olha só que interessante, Jesus começou essa obra, ele chegou para os 70, o que ele falou para os 70? Ele falou assim, vão nas casas, anunciem que o reino está chegando, e façam o quê? Expulsem demônios. Beleza, os apóstolos foram, e fizeram o que ele falou. Os apóstolos não, 70. Foram lá. E quando eles depois voltaram, eles falaram assim, Jesus, e não é que era verdade mesmo? É desse jeito, dessa maneira. Nós somos lá e os demônios, se não submeteram. E aí, olha só o que Jesus diz. Depois vocês procuram isso aí. E me ocorreu agora. Vocês procuram. Ele diz assim, na hora que eles acabaram de falar assim, olha,
os demônios se não submetem. Aí Jesus fala assim, eis que eu vi Satanás sendo lançado do céu. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ele está contando a história da onde? Da época de trás? Não, ele está falando o que estava acontecendo naquele momento. Satanás, ele tinha sido derrotado lá, quando Jesus vai e faz o jejum, e ele vai lá e tem um debate com Jesus, Jesus derrota ele começou a ser derrotado, ele vive derrotado, ele é um derrotado, ele sempre é derrotado, e vai terminar derrotado e preso, e vai ser lançado no lago do fogo do inferno. Lago de fogo. É ele e o inferno junto. Ele e a casa dele junto. Então, pastor, quando que é esses 1000 anos? Eu sei lá. É o seguinte, alguns dizem o seguinte, que nós estamos já vivendo esse tempo dos 1000 anos. Estamos vivendo em que Cristo tem reinado através da igreja, e é verdade. Quem é a igreja sabe o que eu estou falando. Quem é a igreja sabe que está reinando. Se você não se sente reinado, entra para a igreja, vem para a igreja, entra para o reino, entra para a noiva, vem, larga do mundo. Alguns dizem que nós já estamos vivendo o milênio. Alguns dizem que Jesus virá, vai levar, e aí começa o milênio. Eu creio que os dois. A gente está vivendo o milênio, depois vai acontecer o milênio. Na verdade é o seguinte, eu não estou muito preocupado. Eu quero mais até com Jesus. Quero estar com Jesus para sempre. Eu quero estar com Jesus para sempre. Quanto mais densas trevas, mais brilha a luz de Jesus. Quanto mais densas trevas, mais brilha a luz de Jesus. J E S U S Jesus. Everybody. J E S U S Jesus. Esse nome tem poder. Beleza? Vamos lá. Versículo 7 fala assim, fala assim pro teu irmão assim, eita Jeová. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar à batalha. Então, depois desses 1000 anos, vai ter um momento que ele vai agir. E nós vimos em todo o Apocalipse, até aqui, um momento em que ele vai causar. Ele vai soltar uns bichos do abismo, e vai não sei o que lá, e vai matar o mar, e vem a besta que vem do mar, a besta que vem da terra, e a Babilônia, a prostituta sobre as bestas. Então vai ter uma época que tudo que ele vem fazendo em doses homeopáticas, tudo que ele vem fazendo vai ser hard, entendeu? Vai ser para acabar mesmo. Fala para você, é para acabar. E acabando os 1000 anos, será solto. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Fala para o teu irmão assim, ele vai se levantar com toda a fúria. Mas olha para o seu irmão assim, fala assim, ele vai se levantar, porque ele vai ser solto, e vai se levantar com toda a fúria
Só que ele vai se lascar. Na batalha do Armagedon, nós vimos antes aí, vai se levantar, vai juntar os povos, vai querer enfrentar o povo de Deus e vão ser derrotados, porque quem vai tacar pedra de 60 quilos na cabeça deles vai ser Deus. Como o gigante foi derrubado por uma pedrada, agora não vai ser uma pedradinha não, vai ser muita chuva de pedra de 60 quilos. Nós vimos aí nos outros textos. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Ele é o último a ser lançado. E de dia e noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e nessa hora vai ser formado o quê? Um trono? Fala para o teu irmão assim, trono branco. Fala para o teu irmão assim, não queira estar nesse trono. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo que está. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então essa palavra, irmãos, é o seguinte, é uma palavra de alegria, uma palavra de vitória, uma palavra de esperança, para quem? Para aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Eu sei que muitas vezes a gente chama as pessoas para aceitar Jesus, a gente ora, a pessoa fala assim, escreve meu nome no livro da vida. E a pessoa fala assim, já falei, então já falei alakazam. Já falei as palavras mágicas, e agora eu já estou salvo, porque eu falei, escreve meu nome no livro da vida. Só que, irmão, isso aqui é uma forma que nós evangélicos, é um costume evangélico que a gente tem, para meio que conscientizar que é necessário você ter o nome escrito no livro da vida. Mas o fato de você falar assim, escreve meu nome no livro da vida, isso... Aliás, está na moda no Brasil ser evangélico. Aliás, está na moda ser cristão. Aliás, está na moda, está na moda. É muito cara que canta uma coisa e vive outra. Está na moda frequentar a religião. A religião é uma coisa que é uma manifestação antropológica, irmão. Se você estudar a humanidade, você vai ver que todo ser humano é envolvido com religião. Até os ateus. Aliás, os ateus, para mim, são os mais religiosos de todos, né? Os que conseguem acreditar que Deus existe. Esses têm fé mesmo, têm muita fé. Tem que ter muita fé para acreditar que Deus existe. E tem mais fé do que muitos de nós aí. Porque depois de ver tudo, falar assim, Deus existe, né? É uma loucura. Mas o ser humano gosta de religião. O fato de você falar, eu sou evangélico, eu sou cristão. Não, irmãos, não quer. Isso não quer dizer muita coisa. Ajuda você a se conscientizar. Mas quem é o cristão? Quem é o verdadeiro cristão? Aquele que é filho de Deus. Aquele que age como Deus, que pensa como Deus. Aquele que sonha as mesmas coisas que Deus, que tem os mesmos objetivos e que se alegra com Ele. Se alegra na presença dele, se alegra com as coisas dele, gosta de fazer as coisas que ele faz e anda nos padrões que ele falou para andar. E não quer que ninguém se perca, então ele sai por aí falando e divulgando o evangelho. Amém? Então aqui, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Ele está dizendo aqui que vai ter um momento que o inferno, Satanás e todo mundo que está no inferno vai ser lançado no lago de fogo. Então deixa eu falar uma coisa que eu já falei aqui, mas alguns não ouviram. Fala uma coisa, irmãos, o que é inferno? Inferno, irmãos, é qualquer lugar longe de Deus. Inferno é o lugar onde as pessoas vão e onde as pessoas estão, quando elas estão ou vão para um lugar onde não há Deus. Então, se uma pessoa que vive nessa terra, sem Deus, ela vive no inferno.
Por isso que ela vive em dor, ela vive em desespero, por isso que ela precisa se cercar de tantas coisas para poder anestesiar a tristeza, a dor da morte. Então se droga, bebe e sai com um monte de pessoa, né, desespero sexual, tenta ficar rico, famoso, receber aplauso e tenta se satisfazer com outras coisas, com diversões, com distrações. É um desespero próprio dos homens que estão longe de Deus. Por isso que eu fico muito preocupado quando vejo alguma pessoa se apegando a um vício, sendo escravizada pelo um vício, porque o vício ele é um sinal de que ou a pessoa já está fora da presença de Deus, ou está começando a querer sair. Então, se você aí abriga um vício, presta atenção, porque a Bíblia diz que ficarão de fora. E aqui, nesses últimos capítulos, ele elenca aqui uma turma que vai ficar de fora. E o inferno existe. E vai ter um momento que tanto o inferno, por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra quem? O que é porta? O que é porta? Lugar de entrada ou de saída, né? E a Bíblia diz que o inferno tem porta. Só que essas portas, diante da igreja, ela não resiste. Então a igreja entra a hora que ela quiser e ela sai a hora que ela quiser. Então ela entra. Agora, para que nós vamos fazer lá no inferno? Se é um lugar tão terrível, longe de Deus. Por quê? O que a gente vai fazer lá no inferno? A gente vai lá buscar e resgatar as pessoas que estão lá dentro. Na verdade, a gente é como a gente tivesse uma nave espacial que tivesse a atmosfera do céu lá dentro. A gente entra lá dentro, resgata e sai, porque a gente não se contamina com o inferno. Então nós entramos lá e tiramos as pessoas. Ela não resiste. Então, irmãos, a gente não tem que ter medo do inferno e nem ter medo do diabo. Na verdade, ele que tem que ter medo de você. Ele que tem que ter medo. Não, eu vou tentar com esse grupo, porque esse grupo só 3 entenderam aqui. Na verdade, irmãos, você não tem que ter medo do inferno, você não tem que ter medo do inferno, do diabo. Eles que têm que ter medo, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ah, pastor! Pastor, tem um problema aí. Qual é o problema? Então, que eu não curto muito negócio de igreja. Fala para o teu irmão assim. Fala assim, a decisão de seguir a Deus ou não é individual. Fala para o teu assim, mas a salvação é coletiva. Então, se você ouviu isso, não está escrito na Bíblia que a salvação é individual. A salvação é coletiva. A Bíblia diz que Deus vai vir buscar a sua igreja. Agora, a decisão de estar na igreja ou não, de fazer parte dessa vitoriosa. Por que eu estou falando de igreja? Porque o texto fala muito de igreja, viu, irmãos? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então aqui ele está falando do quê? De uma época que tudo já foi destruído. Presta atenção. Vai ter uma hora que eu não sei se vai ser através de bomba H, bomba de hidrogênio, bomba atômica, ou buraco negro, eu não sei o que vão inventar, que o ser humano vai inventar, que vai causar uma destruição global na Terra. Logicamente que Deus vai fazer isso. Ele vai fazer através de uma coisa física, ou sobrenaturalmente, eu não sei, mas a verdade é que vai ter um momento que a Terra inteira vai ser destruída. Mas ela não vai ser destruída assim, tipo, vai virar pó e vai se espalhar pelo universo. Não, ela vai ser a crosta terrestre vai ser destruída. Tanto é que até o mar vai sumir. O mar, o sol, a lua, as estrelas, tudo vai sumir. Então, é uma coisa nova mesmo. Novos céus e nova terra. A Bíblia fala sobre novo céu e nova terra. E vai ser completamente destruída. E aí Deus ele vai fazer o quê? Ele vai fazer novas coisas. Ele vai fazer uma nova terra. Eu quero que você saiba o seguinte, queridos, que o ser humano, ele fez o ser humano não para ser fantasminha, presta atenção. Dá um beliscão no seu irmão aí. Fala assim, ó, você está sentindo meu beliscão porque você tem corpo. Fala assim, na eternidade,
você também terá corpo. Seja onde você estiver. Ou no céu, ou com Deus, ou no inferno. Amém? Então, assim, vai ter um momento que algumas pessoas vão passar pela primeira morte, e alguns desses que vão passar pela primeira morte não passarão pela segunda morte. A segunda morte, qual é a segunda morte? É a morte da distância definitiva de Deus. Mas ressuscitarão nos seus corpos para poderem passar a eternidade sofrendo. E nós passaremos pela primeira morte e viveremos eternamente com o nosso Deus. É terrível isso, para quem não é filho de Deus. Então esse planeta aqui, diz assim, e viu um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçado como uma esposa ataviada para o seu marido. A Bíblia diz o que sobre a igreja? Que ela é o que de Jesus? Noiva. A igreja aqui é a cidade, é a Jerusalém. A igreja é Jerusalém, Jerusalém é a cidade. É um lugar perfeito, vocês vão ver as dimensões desse lugar. E eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis o tabernáculo de Deus. Fala assim, tabernáculo. O que é tabernáculo? Tabernáculo é moradia, lugar onde Deus mora. Fala para o teu irmão assim, se Deus mora em você, então você é tabernáculo. Então se Deus mora em você, você é igreja. Se Deus mora em você, você mora com Ele. Então você já está morando com Ele. Então tudo que vai acontecer já está acontecendo. Então, por favor, não espere chegar ao final das coisas para começar. Você tem que começar a viver agora o que precisa acontecer. Então, eu vi uma grande voz que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens, a habitação de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e ele será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Alguns segundos antes de vir para cá, eu estava saindo, de repente eu virei para a pastora Carmen e para o Aron, e eu joguei uma bomba no colo deles. Eles falaram, uau. Falei assim, você sabia que vai ter uma época, falei para a Carmen, pastora Carmen. Vocês sabiam, amores, falei para eles, que vai ter uma época que nós vamos conseguir ver Deus, a face de Deus? Porque homem nenhum viu a face de Deus e ficou vivo. Vai ter uma época que nós vamos ver a face de Deus. Você sabe por quê? Porque nós vamos ser Jesus. Então o filho pode ver o rosto do pai. E quem que vai entrar nessa cidade? Somente aqueles que podem ver o rosto do pai. Porque se alguém não pode ver o rosto do pai, não sobrevive nessa cidade. Você sabe para que serve o discipulado? Sua reunião de G12. Por isso que é desesperador você não ir numa reunião de G12. Você sabe para que serve o discipulado? É para você treinar como que vive lá no céu. Ora, se você não consegue olhar no rosto do seu líder, do seu pastor, como que você vai querer viver num lugar onde você não quer ver o rosto e não pode ver o rosto do Pai? E como que dá para ver o rosto do Pai? Você, em nome de Jesus, que você aprendeu a ver o rosto do Pai espiritualmente aqui, em nome de Jesus, só que lá nós vamos ver face a face. Peniel, face a face. Amém? E Deus limpará todos dos seus olhos, toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Fala para o teu irmão assim, eita, coisa boa. Quem já teve dor de dente aqui?
Quem já teve pedra no rim aqui? Quem já teve parto normal aqui? Pedra na vesícula? Quem já quebrou um osso aqui? Fala pro teu irmão assim. Quem já levou... Ninguém levanta a mão? Quem é mentiroso aqui? Então é dor, né? Então, é dor. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto, não haverá mais medo, não haverá mais pavor, não haverá mais carência, não haverá mais fome, não haverá mais frio, não haverá mais sensação de abandono, não haverá mais complexo de inferioridade, não haverá mais cisma, não haverá mais... E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Escreve isso, escreve. Porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprindo, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, eu lhe darei da fonte da água da vida. Não haverá mais sede. Quem vencer? Quem? 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 Somente quem? Herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu... Pastor, eu sou filho. Fala assim, pastor, eu sou filho? Não sei. Espero que seja. Porque quem não é filho? Os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os devassos, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. E sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E aí, meu irmão, depois que ele falou isso, veio 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Quem que é a mulher do cordeiro? Olha para o seu irmão barbudo aí, grandão, fala assim, você é a mulher do cordeiro. É dessa maneira, fala assim, você é a mulher do cordeiro. Fala assim, é dessa maneira que você é a mulher do cordeiro. Fala assim, ó, não mexe com a mulher do cordeiro. Ah, de quem mexe com a mulher do cordeiro? Porque ele é cordeiro, mas vai ter um momento que ele vai ser o juiz, o leão. Leão. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. O que é a glória de Deus? São todos os atributos de Deus. Fala para o teu irmão assim, todos os atributos de Deus é a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É tudo aquilo que Ele é. O que Ele é? Tudo. Infinitamente perfeito. Essa é a glória dEle. O que é glória? A glória é a qualidade. A glória de um atacante é fazer gol. Entendeu? A glória da mulher, de uma mulher, inteligência, beleza. A glória de uma criança, ser fofinha. Agora, Deus, Ele tem toda a glória. Por isso que nós falamos assim, toda a glória é dele, pertence a Ele. Diante de Deus, a minha glória some. Tem gente que fica se apegando à sua própria glória. E não pega, fica segurando a sua própria glória, fica não entregando a glória para Deus,
Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Porque na hora que você dá a sua glória a Deus, você fica de mão vazia. Aí Ele derrama a sua glória. Ele derrama a sua glória. Hoje eu estou pentecostal. Hoje eu estou bem pentecostal. Eita. Fala assim, Senhor, eu pego toda a minha glória, a minha beleza, a minha inteligência, a minha esperteza, a minha malandragem, e tudo que a minha roupa bonita, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu entrego a Ti. Pronto, ele já pegou. Não, continua com a mão levantada. Fala assim, Senhor, eu estou de mão vazia. Agora então, derrama a sua glória sobre mim. Essa cidade tinha uma glória. Era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente, como um diamante aqui, né? Esse jaspe, cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro, como 12 portas. E nas 12 portas, 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. Então, essas 12 portas tinham 12 nomes. E da banda do Levante tinha 3 portas, da banda do Norte 3 portas, da banda do Sul 3 portas, e da banda do Poente 3 portas. 3 vezes 4. São 4 lados, ou seja, presta atenção. Ele está falando aqui dos 12 patriarcas, das 12 tribos, e também está falando dos 12 apóstolos. Isso é a doutrina dos apóstolos. Essa cidade tem 4 lados, é uma cidade cúbica. E cada lado dessa cidade tem 4 portas. Perdão, tem 3 portas. 3, 6, 9, 12. O que é porta? Vamos lá. O que é porta? Porta é o lugar de entrada. Então, como que nós podemos entrar na cidade? Através dos apóstolos. 3 em cada lado. E por que em cada lado? Porque cada um virado para um lado do mundo, ou seja, de todas as tribos, povos e raças. Estão entendendo? Ou seja, o dragão, ele é vencido, ele é amarrado, ele é preso através dos cidadãos dessa cidade. Fala para o teu irmão assim, você é 12. Se você for 12, então você é uma porta. Mas não no sentido do português, assim, o cara é burro que nem uma porta. Não, diz assim, você é uma porta. Porque através da sua vida, pessoas entram no reino de Deus. Através da sua vida, pessoas entram no reino de Deus. Jesus disse, eu sou a... E hoje nós assumimos a posição de Cristo, de porta. Amém? E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles os nomes de quem? E quem estava o nome dos 12? Onde que estavam os nomes? Nas 12 portas. E o nome dos 12 estavam nela. Ou seja, nós caminhamos, nós entramos na cidade através da doutrina dos apóstolos. Presta atenção, acompanha o raciocínio. Olha lá, apóstolos. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Tem um mistério nesse negócio aí? Não tem mistério nenhum, está revelado. Não tem mistério nenhum. Para algumas pessoas é mistério isso aí. Para nós não. Da banda do Levante tinha 3 portas, já li isso, já. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e suas portas e seu prumo. Cana, ou cânon, ou medida, ou padrão. Meus alunos de teologia estão aprendendo sobre padrão, sobre cânon. Como que os livros da Bíblia foram aprovados, como que eles entraram no cânon sagrado. Aqui ele está falando que
tinha uma cana de ouro para medir a cidade e suas portas e seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e seu comprimento, largura, altura eram iguais. Isso dá uma metragem, essa cidade ela tem uma metragem de 8.900 metros. 9 quilômetros mais ou menos de largura, 9 quilômetros de comprimento e 9 quilômetros de altura. Ela é cúbica. Toda vez que você vê 4, é dimensão física. Então é uma cidade mesmo. Mas é a igreja. Nós já somos uma prefiguração da cidade. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adomados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, terceiro calcedônia, o quarto era esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, sétimo crisóstomo, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, e um décimo jacinto e o duodécimo ametista, 12 pedras. Falando, irmãos, aqui dos atributos de Deus e da forma que Ele age, a forma que Ele age nas dimensões físicas. A perfeição de Deus agindo no mundo físico. E as 12 portas eram 12 pérolas. Imagina, uma porta é uma pérola. Imagina o tamanho da pérola. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Vocês vão ver muito isso de ouro e vidro transparente. Está falando o quê, irmãos? Que essa cidade é uma cidade transparente. É uma cidade limpa. É um lugar legal. É um lugar que não tem mentira, que não tem beco, que não tem escuridão, que não tem engano, que não tem, chaveco, que não tem mentira, que não tem, é verdade. É tudo transparente, é tudo translúcido, tudo é muito claro. É uma cidade em que ninguém vai ser enganado. Você sabe por que ninguém vai ser enganado nessa cidade? Porque não vai entrar enganador lá. É uma cidade que nunca vai ter briga, porque sabe por que brigões não entrarão lá? É uma cidade que não vai ter roubo, porque não vai entrar ladrão lá. Uma cidade que ninguém vai mexer com ninguém, porque todo mundo vai ser fiel. Pastor, mas como assim então? É aqui mesmo que você resolve essas coisas, querido. É aqui que você resolve essas coisas. Pelo sangue de Jesus, pelo poder de Jesus. E a cidade não necessita de sol. Olha isso, querido. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça. Por quê? Por quê? Porque a glória de Deus a tem alumiado e o cordeiro a sua lâmpada. Fala assim, é uma cidade que não precisa de sol. Irmãos, a igreja, quem faz parte da igreja, eu não estou falando da organização CQL, tá bom? A igreja do Senhor Jesus, quem está dentro, nós já estamos vivendo essa realidade. Na verdade, nós estamos já na antessala, mas já é essa realidade. É uma realidade de gente que não precisa de sol para ficar animado. Não precisa de luz para ser iluminado. Que nós já temos a luz, já temos o sol para nos aquecer, já temos tudo. Daí, o problema dos manos, que sempre estão querendo arrumar alguma coisa, está faltando luz, está faltando aquecimento, está faltando uma alegria, está faltando uma brisa, está faltando alguma coisa. Então está faltando porque não tem Jesus, porque quando tem Jesus não falta nada, não falta sol, não falta luz, não falta nada, não falta comida, não falta água. Se você soubesse quem eu sou, Jesus disse para a mulher samaritana, você me pediria e eu te daria uma água que nunca mais você ia sentir sede. E as nações andarão à sua luz,
e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Esses reis da terra aqui são reis bons, viu, irmãos? Que até governantes morarão. Você vê que coisa incrível, até governantes morarão nessa cidade. Governantes que aceitaram Jesus. Aliás, eu vi o presidente de Porto Rico, se eu não me engano, pediu para Dante Gebel, que é um pastor argentino, ir lá orar na posse dele. E o Dante Gebel fez uma oração de quase meia hora, aproveitou para pregar na oração dele. Ele levou escrita a oração, meu irmão. E eu quero, depois vocês procurem lá, oração de Dante Gebel na posse do presidente, novo presidente, acho que é Costa Rica ou Porto Rico? Não, Costa Rica. Então, governante, e o presidente assim, recebendo. E ele pediu para o pastor ir lá fazer essa oração. E as portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Fala para o teu irmão assim. Fala para o teu irmão assim. Você está com o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Eu aqui. E mostrou-me o rio puro, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus, do Cordeiro. Vocês estão percebendo que aqui só está o final das coisas? Vai ter uma tretinha no final, mas... No meio da sua praça e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz o quê? 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então tem um rio, e nesse lugar tem uma árvore, e essa árvore dá 12 frutos, um para cada mês. Imagina uma árvore que dá frutos. E as folhas dessa árvore são curas para as nações. Quem é a árvore de 12 frutos e as suas folhas dão cura para as nações? Os apóstolos. A doutrina dos apóstolos. As folhas abrigam e as folhas são remédio. A doutrina dos apóstolos. E elas dão 12 frutos. Ou seja, ninguém morre de fome. Não existe fome nesse lugar. É uma cidade que tem um jardim no meio, pastora Carmen. E esse jardim, ele fornece comida. Esse é lindo. Eu estou falando para a pastora que ela gosta de jardim. E nunca mais haverá maldição contra alguém. Ninguém vai falar mal de ninguém. Fala assim, eita Jeová. Fala para o seu irmão assim, ninguém vai falar mais mal de mim. Fala assim, o mais legal, eu também não vou falar mal de ninguém. Então aprende a não falar mal de ninguém aqui, viu? E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E virão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E verão o seu rosto. E verão o seu rosto. E verão o seu rosto. E ali não haverá mais noite. Não, peraí, gente. Nós vamos ver o rosto dele. Nós vamos ver o rosto dele. Nós vamos ver o rosto dele. Uau! A gente já é apaixonado sem ver. Agora imagine quando a gente vê o rosto dele. Imagina você chegar assim. Ah! Por isso que eu sou doido para subir. A gente fala assim, misericórdia, eu quero me casar antes. Não que o casamento não seja uma bênção, maravilhoso. Mas isso daqui, irmãos, pelo amor.
E aí ele falou de novo, e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, de novo, que me mostrava que me as mostrava para o adorar. Ele, se prostrou diante do anjo. E o anjo disse, olha, não faças tal. Fala para o teu irmão assim, olha, nunca se prostre diante de ninguém, nem de homens, nem de anjos, nem de imagens, e nem de ninguém que não seja a Deus, invisível, mas real. Então, João, olhando para esse anjo, achou que era Jesus de novo, e vai lá, se prostrou diante do anjo. Mas o anjo disse, não faça, porque eu sou um servo igual a você, conservo teu, e os teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras desse livro, adora somente a Deus. E disse-me, não seles a palavra da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça... Aí, irmãos, esse texto aqui, ele é cruel. Quem é injusto, faça a injustiça, ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a sua justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Pastor, a Bíblia aqui, Deus aqui está falando para a pessoa que é injusto, ser mais injusto ainda. Ele está aconselhando uma pessoa a se sujar mais, quem é sujo, sujar mais ainda. Então, irmãos, isso aqui é uma forma irônica, uma forma... É uma expressão. É como se ele estivesse dizendo, tá bom. É assim que você quer? Porque nós passamos a vida toda falando, não faça isso. Não tome essa decisão. Busque a Deus. Obedeça. Obedeça a palavra, obedeça aos seus guias, seus líderes. Obedeça aos seus pastores, obedeça. Seja honesto. Não traia tua esposa, não traia teu marido. Não acesse coisas imorais. Seja fiel nos dízimos, nas ofertas. Pregue o evangelho. Ame, perdoe. A vida toda a gente ouve os conselhos. Vai chegar uma hora que ele vai dizer assim, você venceu. Tá bom. Tanto faz. Nessa hora, querido, eu não queria estar na pele dessas pessoas. Enquanto tem gente dando bronca em você, enquanto tem alguém se importando e lembrando de você, e falando, olha, Jesus está voltando, levanta as mãos para o céu e dê um glória, agradeça a Deus, regozije-se, porque existe ainda chance, porque Deus está investindo na tua vida. Mas vai ter um dia que ele vai fazer, quem é sujo? Porque já decidiu. Agora, quem é santo, por favor, se santifique ainda mais. Quem está do lado de cá, confirme e permaneça no lado de cá, porque o lado de lá, irmãos, não é bom. Olha bem para o meu rosto aqui, ó. Olha para o meu rosto. Eu sei que alguns que estão lá no fundo, estão longe, olha para o meu rosto. Vai ter um dia que vocês vão se lembrar desse rosto. Vai ter um dia que vocês vão se lembrar desse meu rosto. E vocês vão se lembrar disso que eu estou falando agora. Espero que nesse dia vocês se alegrem. E você fala assim, uau. Porque vai ter gente que vai se lembrar desse rosto e vai falar, por que eu não ouvi? Ninguém, irmãos, é condenado sem avisar, sem receber avisos. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras.
Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Pega o versículo anterior, querido, 13 e depois o 14. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fala para o teu irmão assim, ninguém vai poder entrar, a não ser que for pelas portas. Quais as portas? As 12 portas. Entendeu? Está vendo por que não dá para entrar fora da doutrina dos apóstolos? Fora dos 12, fora dos apóstolos, não tem como. Doutrina dos apóstolos. Versículo 15. Ficarão de fora quem? Outra lista. Mais uma lista. Os cães. Fala assim, pastor, meu cachorrinho. Então, você que está investindo toda a sua vida em cachorrinho, não se preocupa. Não, brincadeira. Pode ter o cachorrinho. Mas é engraçado, tem algumas pessoas que gastam maior grana com cachorro, né? Mas na hora de dar oferta, de ajudar, de comprar um livro para um irmão, é embaçado, né? Fala, Jeová. Mas aqui, irmãos, cães sabe quem são? É aquele que parece que é da família, que todo mundo fala assim, meu filho. Aliás, irmão, não beije boca de cachorro, porque cachorro faz a higiene pessoal dele com a língua. Mas, voltando aqui, Pois entra na gravação um negócio desse. Até esqueci o que eu estava falando. Ficarão de fora os cães. Quem são os cães? Aqueles que parecem ser da família. Parecem ser humano. Que estão no nosso meio, mas não são. Aqueles que estão lá, mas não são. Não são filhos. São cães. Aliás, cães, para o judeu, era um animal imundo. Não tinha vermífero, né? Então, vermífugo. Sei lá como que chama, pastor. Vermífugo. Não tinha. Então, eles eram seres imundos. Era porco e cachorro, irmão. Palmeirense e corintiano. Ninguém era aceito lá. Ninguém era aceito naquela época. Ninguém. O judeu, ele considerava tanto porco como cachorro eram imundos, seres imundos. Ficaram de fora os imundos, os feiticeiros. Aí eu gosto de ver meu horóscopo. Quero ver o que está lá no meu horóscopo. Eu faço eu corto tira e queda, viu? Eu corto o limão em 4, jogo um para trás. E quando eu tenho que achar alguma coisa, eu falo, São Longinho. Ficarão de fora os feiticeiros. Você sabe o que é feiticeiro? É gente que mexe com o mundo espiritual fora de Deus. Gente que fala com o morto. Gente que fala assim, minha vozinha querida, que você já foi, você está conversando com o morto. A Bíblia proíbe isso daí. Proíbe você escrever para morto. Mesmo porque lá no mundo dos mortos não tem Facebook, não adianta você falar, escrever lá. Aí você põe lá, você partiu, foi embora, você está falando com o morto, isso é feitiçaria, isso é necromancia. E os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Olha só, esse aqui é o último evangelismo. E o Espírito e a noiva dizem, cadê a noiva?
que o Espírito que está na noiva fala? E quem tem sede? E quem quiser? O Espírito e a noiva dizem vem. E quem ouve diga vem. E quem tem sede venha. Quem quiser tome de graça da água vida, porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas no livro. Esse recado vai para os caras que ficam colocando coisa a mais na Bíblia. Escrevendo coisa a mais que a Bíblia não tem, a pessoa coloca a mais. Tem uns caras aí que é craque nisso, de tirar. Tem uns caras que tiraram coisas da Bíblia e deixaram um colchete assim, vazio. Para mostrar que tiraram. E tem uns caras, e esses mesmos colocaram lá. No princípio era o verbo, e o verbo era um Deus. Lá em Hebreus, Atos, no princípio era o verbo, e o verbo era, João, Evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo era um Deus. Um Deus? Uau! Politeístas. Então tem essa questão de aumentar a Bíblia e diminuir a Bíblia. Mas Deus me deu uma revelação. Não, revelação, não é? Revelação já está tudo lá na Bíblia. Deus me deu e me iluminou numa coisa. Olha que interessante. Quem tirar ou colocar, são pessoas que não precisam ir lá na Bíblia e colocar. Ou ir lá na Bíblia e rasgar uma página da Bíblia. Simplesmente, irmãos, ficará de fora, será aquele que simplesmente não levar em conta aquilo que está na Bíblia. Na linguagem dos manos, em Santo André, tinha um lance assim, como que é? É deixar quieto. Tem uma outra palavra. Não, era uma outra linguagem. Quem esquecer, é quem olvidar, quem não lembrar, ou quem colocar coisa a mais. É gente que mistura a vida cristã dele com a noção do mundo sobre relacionamento, do mundo sobre o que é o dinheiro. Aquele que coloca coisas a mais na sua vida espiritual e trata aquilo como se fosse coisa bíblica. Tem gente que acrescenta e que tira e acha que é Bíblia. Na verdade, não conhece a Bíblia, por isso que é importante você conhecer. Então, também tem esse sentido. Eu não estou simplesmente dizendo assim, quem tira da Bíblia. Porque, irmãos, alguém aqui é editor de Bíblia? Não, né? Só a Sandra, né? A Sandra trabalhava numa editora de Bíblia, né? Mas assim, ninguém edita, ninguém escreve Bíblia aqui. Então aqui ele está falando de gente, irmãos, que tira da Bíblia as coisas que não interessam e coloca coisas que lhe interessam. E para a pessoa, ela inventa uma Bíblia dela. Eu tenho o meu jeito de ser, então. Eu tenho o meu jeito de servir a Deus. Como que a Bíblia diz que é para servir a Deus? Como que a Bíblia diz? Está lá na Bíblia. O que Deus acha? Como que se serve a Deus? É do meu jeito? É do seu jeito? Não, o que está na Bíblia. Então, quando eu não sirvo a Deus da forma que está na Bíblia, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando coisas da Bíblia. Porque na minha Bíblia, aquilo não existe. Ele fala, se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará da sua parte na árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. E se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente venho, amém, ora, vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Ufa, terminamos. Vocês perceberam que eu falei muita coisa,
e passamos batido muita coisa. Irmãos, eu recomendo que vocês estudem esse livro. Recomendo que vocês estudem o Apocalipse. Eu nunca vi um livro para inspirar tanta música, tanta canção de adoração. Eu nunca vi um livro ser tão citado em pregações. Dificilmente você vai ver uma pregação em que o pregador não cite Apocalipse. Só que dessa forma que nós fizemos, estudar o Apocalipse, é muito difícil. Dado a quantidade de símbolos, de objetos, de coisas que não existem ainda. E as pessoas ficam com medo, mas ela é muito rica. Então leia Apocalipse, estude Apocalipse, pegue comentários, estude. E divulga com seus irmãos, olha, descobri que nem isso que eu vi. Eu não sabia que um dia nós vamos ver a face do Senhor. A gente sempre canta isso, mas nunca meditei claramente sobre isso. Vai ter um dia que nós vamos ver a face de Deus, quando nós estivermos dentro da rocha. Que lindo isso. Eu quero convidar, hoje eu vou fazer diferente. Convidar todos aqueles que querem fazer uma oração de entrega ao Senhor Jesus, para que tenham seus nomes escritos no livro da vida. Eu vou fazer essa oração. E quem quiser fazer essa oração, pode vir aqui à frente.